Olá, bem-vindos de volta a este canal. Eu sou o Jorge Cavalcante, profissional de publicidade e propaganda, já sempre trazendo aqui as novidades para vocês sobre comércio, lucro, sociedade e de forma geral sobre empreendedorismo. Tem vários vídeos no canal. Não esquece, você já veio aqui pelo título do vídeo que é Dicas para divisão de lucros de forma justa. Então nada mais justo do que você começar dando like, se inscrevendo no canal e compartilhando o vídeo com seu sócio, porque se você está aqui querendo aprender a dividir lucros, tem alguém que precisa dividir com você e precisa saber também. Então, já vem comigo aqui para minha tela, porque nós vamos começar aqui a nossa aula de hoje, né? Eu sempre gosto de chamar de aula, porque de fato é o que é. Eu estou aqui para mostrar para vocês dicas, conteúdos que vocês sempre aprendem junto comigo. Então, a maneira mais simples de dizer é qual que é a forma de dividir o lucro e de forma justa. Eu não gosto muito do justa, mas como vocês me perguntam sempre usando a palavra justa, eu vou responder desse jeito para vocês hoje. Porque sim, existem maneiras de você chegar a uma divisão de lucro que seja ideal para os sócios envolvidos na empresa. Então vamos entender aqui o nosso primeiro ponto de divisão de sociedade de forma ideal, de forma justa, como vocês costumam falar, né? Então a maneira de você encontrar a forma justa é a maneira quantitativa. E o que é a maneira quantitativa, Jorge? Entendendo os números da empresa. Se você pegar todos os meus vídeos que falam sobre sociedade, eu sempre vou frisar com bastante clareza que você precisa analisar os números da sua empresa. A resposta não é padrão para todo mundo. Cada negócio, cada negociação exige um estudo daquele mercado, daquele nicho, daquela situação em questão. Mas as dicas sempre ajudam a entender de forma geral, né? Vamos aqui à nossa primeira dica para este vídeo de hoje, para esta aula de hoje. Primeiro de tudo, estabeleça critérios claros, defina previamente os critérios para a distribuição de lucros, levando em consideração a contribuição de cada sócio para o sucesso do negócio. Quando eu falo em contribuição de cada sócio para o sucesso do negócio, não significa que a contribuição ela é feita somente em dinheiro, tá? Existe também a contribuição em conhecimento ou trabalho, né? Vocês sempre perguntam, como é que faz a divisão de lucros entre sócio que entra com dinheiro e sócio que entra com trabalho? Eu sempre falo que não existe sócio que entra só com trabalho. Ele entra com a experiência no negócio. E é isso que deve ser considerado. Então, a maneira mais simples de você começar a dividir bem o lucro é entender os critérios para a distribuição dos lucros, levando em consideração a contribuição de cada um. Vamos supor, o cara entrou com dinheiro, tá? Mas é um negócio de arquitetura, por exemplo. Então, o que é mais importante na arquitetura? O dinheiro ou o trabalho do arquiteto? Bem, os dois são muito importantes, cada um guardado as proporções, tá? Mas o que você deve entender? Não existe um trabalho de arquitetura sem um arquiteto. E um arquiteto sem dinheiro também não consegue fazer. Então os dois têm importância ideal aqui. Geralmente nesse tipo de serviço, nesse tipo de situação, a divisão da sociedade é 50%. A divisão de lucro, ela é exatamente igual à divisão da sociedade. Então se você dividiu a tua sociedade em 50% para cada um, significa que cada um é dono de metade da empresa, o lucro também vai ser dividido entre 50% para um, 50% para outro. Vamos então para a nossa dica 2. Já na dica 2. Seja transparente. Ó, que beleza. Seja transparente. Mantenha uma comunicação aberta, transparente sobre os números, resultados financeiros da empresa, para que todos os sócios estejam cientes da situação. Ou seja, existe sociedade em que eu vejo, tá? Pessoas me perguntam, clientes meus que sempre falam isso, que o meu sócio não deixa eu ver as contas da empresa. Cara, se você não tem uma comunicação clara dentro da empresa, logo no começo da sociedade, então nem faça sociedade com essa pessoa. É transparência, é fundamental. Conversar. Negocia tudo antes de começar, inclusive o valor do percentual. Então, quando você conversa tudo, você vai saber exatamente fazer a distribuição de lucros da empresa. Inclusive, no meio da sociedade, você pode mudar as coisas
a depender de como está aqui a situação que vocês vêm conversando, com a situação financeira da empresa, como que está o crescimento do negócio, vamos investir mais na empresa ou vamos tirar mais dinheiro de sociedade, mais dividendos. Tudo isso é a comunicação clara. Todos os sócios têm que ter acesso às contas da empresa e, claro, não é todo mundo que tem que sair gastando tudo. Sempre que alguma coisa for feita na conta da empresa, um outro sócio ou os sócios envolvidos precisam aprovar esta comunicação financeira entre eles. Beleza? Então conversa com o teu sócio. Vamos à próxima dica. Próxima dica, reavalie periodicamente. Sim, periodicamente você tem que ver os critérios da divisão de lucro e ajusta conforme necessário. Acabei de falar na parte de comunicação que todos os sócios envolvidos com tudo da empresa, principalmente a parte financeira, eles vão saber qual é a situação financeira da empresa. E no momento que você sabe qual é a situação financeira da empresa, você pode ajustar essa divisão de lucros. Por que eu falo isso, Jorge? Porque, vamos supor aqui um exemplo. Vamos que em um mês você teve lá um faturamento, vou começar de novo aqui, ó. Por exemplo, se no mês você teve um faturamento de 100 mil, você tem que pagar as contas, tá? Fornecedor, por exemplo. Eu vou colocar aqui que o fornecedor fez 50 mil. Então sobrou aqui o que a gente chama de lucro bruto de 50 mil. Deste lucro bruto aqui, você vai pagar as contas. Então vamos supor que nas contas todas aqui, deu 30 mil de conta, tá? O que são as contas, Jorge? Água, luz, aluguel, funcionário, custo de venda, impostos, todos os custos que envolvem a empresa. Tudo que faz a empresa funcionar são os custos da operação da empresa. Então, nesse caso aqui, deu 30 mil. Significa o quê? Que sobrou 20 mil. 20 mil aqui é o que a gente chama de lucro líquido, que para uma empresa que faturou 100 mil, está representando 20% de lucro líquido, o que é ótimo, tá? Então, dado as proporções aqui do meu exemplo, sobrou 20% de lucro. Então, isso daqui é o lucro que você vai dividir. Mas lembra bem, a gente tem que analisar sempre periodicamente. Então, nesse mês, deu esse valor aqui. E eu sempre falo, a comunicação tem que ser aberta e transparente entre todos para entender exatamente que está desse jeito, que está tudo certo, que ninguém deve nada a ninguém. Então, entendendo dessa maneira, qual que é a decisão dos sócios? Vamos pôr um sócio lá que é 50%, né? Como eu tinha dado no exemplo inicial. Teoricamente, sobraria 10 mil para cada um, mas não é assim que faz a divisão da sociedade. Primeiro de tudo, você tem que dividir sempre entre 3. Você, seu sócio e a empresa. Como que você faz isso? Então, a empresa fica com pelo menos 10% desse valor aqui. Para o sócio 1 e para o sócio 2. Lembra que é 50% para cada um, mas nós estamos tirando 10% para a empresa. Então, significa que desse daqui sobrou 90%, né? Ou seja, 100% de novo. Então, o que sobra? Quanto sobra aqui, Jorge? Vamos lá, vai para matemática básica, cara. Matemática base é fazer o valor. Você pega lá a sua calculadorinha, dito que eu vou pegar a minha aqui, ó, e vou fazer, ó, 20 mil. Não é aqui, né? A calculadora, eu estou no telefone. Vamos lá. 20 mil vezes 10%. Então, o que aconteceu aqui? Eu tirei R$2.000 que vai ficar no caixa da empresa. Sobrou quanto? Sobrou 18 mil. 18 mil você vai dividir entre os dois sócios. Então, vai dar R$9.000 para cada um. Basicamente, é isso que você vai fazer. Isso é uma divisão justa e correta. Investe 2 mil. E se você disser assim, ah, não, legal, se o investimento foi bom, eu quero colocar 20% lá na empresa, né? Então aqui passa para ser 4 mil, e aqui cai mais 1.000 de cada um, né? Passando a ser 8, e assim por diante. Então é a decisão que você vai tomar conforme a necessidade. Por isso que a terceira dica é reavalie periodicamente para você ver os critérios de decisão da divisão justa conforme o necessário para garantir a justiça e a qualidade da sua empresa, o crescimento constante da sua empresa. Então, o percentual nunca vai mudar, mas os valores podem se alterar por conta dessa decisão aqui do quanto você vai investir de novo na empresa. Vamos para a próxima dica. Quarta dica, resolva conflitos de forma construtiva. Antecipe possíveis conflitos e tenha processos estabelecidos para resolver disputas
de forma justa e eficaz. Então, o ideal é que você tenha dentro do seu contrato já algumas informações que te ajudem nessas decisões. Mas isso aqui, cara, é a maneira mais simples de você fazer as coisas, é conversando. Como que a gente resolve um conflito? Conversando. Então, muitos sócios, eles começam a ficar com raiva um do outro, mas eles não conversam, não chamam para uma reunião, não explica. Chame seu sócio para uma reunião, converse, diga o que não está bom para você. E ouça também a parte dele e chegue na melhor solução possível. Não fique procurando briga, porque isso vai acabar com o negócio de vocês. Antecipa, vê, se você vê que vai dar problema, já conversa antes, cara, antes do negócio ficar ruim. Sabe aquela coisa de ficar guardando e no final explode tudo? Resolve antes, antecipa o conflito e tenha um processo claro. Define, ó, cara, então a partir de agora nós vamos fazer assim, todo mês vai ser dessa forma, e aí por vai. E aí você vai decidir. Não existe uma receita de bolo para mim te passar, não. Você tem que decidir aí conforme o teu problema, tá? Dica 5. Busque orientação profissional. Em caso de conflito mais complexo, considere buscar a orientação de um consultor financeiro ou até de um advogado empresarial. Sempre eu falo isso. Contabilidade, empresário ou advogado empresarial sempre vai ajudar muito na tomada de decisão quando começa a existir briga. Não vai para briga. Senta, conversa. Não resolveu? Um consultor financeiro, um advogado empresarial, eles vão te orientar qual é a melhor forma de resolver todos os problemas. Quando chega nessa parte, geralmente já está na parte de divisão de sociedade. Então é muito bom você contar com um contador, com o consultor financeiro ou com um advogado. Não deixa a briga ficar só entre vocês. Busquem resolver de forma mais simples possível esses casos complexos com a ajuda de um profissional que vai orientar exatamente o que vocês têm que fazer. E nenhum dos dois ou dos mais sócios envolvidos vão perder nada, porque todo mundo vai entrar em acordo junto. Essa foi minha última dica número 5. Então, basicamente, conversando aqui todas as dicas, o que vocês têm que observar é que tudo passa pela conversa, pela análise. Tem muita gente que me manda pergunta porque tá puto com o seu sócio, mas não parou para conversar ainda. Gente, tem que conversar, converse, senta, chama para reunião. A divisão justa, ela é essencial, mas a harmonia, né, do negócio é primordial. Vocês têm que conversar. Isso que vai determinar o sucesso da sociedade empresarial de vocês. Sociedade empresarial é feita para crescer negócio, não é para rachar, não é para dividir, não é para brigar. Se vocês se uniram, dois empresários tentando crescer o negócio, vai para cima. Faz o melhor possível que você considera e aproveita as dicas, aproveita os outros vídeos que tem no canal. Faça bom uso da informação. Um abraço, cuide bem do seu negócio e te espero no próximo vídeo.